também estar aí reunidos com vocês para assistir, né, mais essa nossa videoaula, né, uma aula que vai dar continuidade ao conteúdo que nós iniciamos já na semana passada, né. Nós já começamos na semana passada a observar alguns aspectos das regiões do continente asiático, mas nas semanas posteriores a essa, o que nós acabamos por ver foi uma explicação mais generalizada em relação ao continente, em relação ao seu tamanho territorial, a questões como o seu relevo muito diversificado, muito amplo, como nós podemos observar, aos climas que acabam convergindo ali aquela região, que acabam obviamente existindo nas mais variadas regiões que lá existem. Outras coisas que nós acabamos por observar também ao longo dessas semanas foram fatores, né, e indícios que nos levam a crer, mais uma vez, e eu vou usar a mesma palavra, né, o mesmo adjetivo, na diversidade da população também. Ou seja, é um continente muito diverso, é um continente muito amplo e é um continente que, sem sombra de nos deixa vontade de estudar cada vez mais, e nos dá ainda vontade de estudar, também nos dá vontade de conhecer, de experimentá-lo e de, sobretudo, compreendê-lo um pouco melhor. Mas nem sempre a compreensão se dá tão somente através, claro, de uma aula assim, de uma videoaula. O tempo está passando e, ao que tudo indica, cada vez mais nós nos aproximamos do dia em que retornaremos às aulas físicas, né, por assim dizer, ou seja, em que todos estaremos reunidos na sala de aula. Não é uma torcida, eu quero deixar isso bem claro, mas é muito mais uma constatação, né, pelos fatos que estão ocorrendo, né, por essa ideia da possibilidade de nós já termos alcançado, né, o pico em relação ao número de infectados, infelizmente, né, lamentando muito também o número de mortos que ocorreram no nosso país, apesar de nós sermos hoje o país com o maior número de mortos ou incidência de mortes no mundo, né, e também um país que cada vez bate mais recordes em relação ao número de infectados. A tendência é que nós comecemos a retornar, não ao normal, porque a normalidade que anteriormente nós tínhamos, essa não virá mais. Então, quem ainda está esperando, é bom que sente, porque ela não chegará. Nossa vida não será a mesma, né? Então, nós vamos, por exemplo, vamos dar um exemplo claro e fatídico em relação a isso, nós vamos nos utilizar muito, obviamente, dessas ferramentas. E temos que, sem sombra de dúvida, agradecer a Deus. Acredito que as condições estão bem piores para uma outra parcela da população brasileira, e uma parcela muito grande. Ficar dentro de casa, em tese, em confinamento ou isolamento, para nós que temos acesso à internet, para nós que temos acesso a alguns equipamentos que nos permitem a comunicação, é um privilégio. Como é um privilégio também estar hoje aqui nesse início de tarde, um pouco mais de 2 horas da tarde, podendo partilhar, claro, essa aula com vocês, porque eu também vou aprender muito, coisa que eu digo na própria sala de aula, eu aprendo mais do que vocês, sem sombra de dúvidas, e também poder partilhar, né, o nosso tempo, né, comungar esse tempo entre todos nós. Então, é mais uma vez um enorme prazer, quero ressaltar isso aqui e, de maneira, claro, salutar, falar da minha disposição sempre de retirar as dúvidas que porventura possam permear a mente e o intelecto, claro, incríveis que vocês têm. Mas apesar de pessoas muito inteligentes, né, de serem pessoas muito inteligentes, é óbvio que as dúvidas vêm, até porque o pressuposto básico à inteligência, ao conhecimento e à informação é justamente a dúvida, né? Já diziam os antigos filósofos. Bom, mas a gente sempre começa a nossa aula depois dessa introdução longa que geralmente eu faço. Peço desculpa por essas introduções, mas é mais ou menos aquilo que eu trago, obviamente, a baila e a rotina, o nosso cotidiano, a nossa trivialidade também quando estamos dentro de sala de aula. Estamos dentro de sala de aula agora, claro que de maneira virtual. Então, a primeira coisa, antes de nós iniciarmos a correção das atividades, nós temos aí alguns links, 4 links. Esses 2 primeiros links aí, eles são especialmente importantes hoje, porque eles são vídeos, e nesses vídeos nós já temos uma introdução
a uma explicação muito boa para a aula que será dada hoje e continuada na semana que vem. Dificilmente nós iremos conseguir terminar esse último capítulo mesmo sobre a Ásia hoje, que fala obviamente sobre os conflitos lá no Oriente Médio. No máximo nós vamos ver o restante das regiões asiáticas que nós não conseguimos ver, ou que vimos de maneira muito atabalhoada, com muita correria, muita pressa, o que obviamente não facilita as coisas, pelo contrário prejudica. E depois nós entraríamos obviamente no capítulo 5, que trata sobre o Oriente Médio, especificamente sobre os conflitos, né, que residem dentro desse território tão importante, tão famoso, né, e que continua na mídia, apesar de num passado não tão distante, né, a gente escutávamos muito mais coisas, sobretudo nos noticiários à noite. Para casa, nós passamos as páginas 380 e 381 do módulo 2, né? Então nós vamos começar aqui a nossa. Aqui nós temos fotos, obviamente, das paisagens, os mais diversos locais aqui dentro do continente asiático. Veja, lá na Ásia setentrional, olha essas montanhas, né? No cume, obviamente, é gelo, lá é mais frio. Aqui nós encontramos mais à tua esquerda, um pouco mais imagens, né, de satélite lá da região do Oriente Médio. Nós encontramos imagens aqui próxima à Índia, provavelmente no Paquistão, onde nós encontramos cordilheiras ali no centro do continente asiático. Encontramos imagens de umas ilhazinhas que ficam ali mais à tua direita, né? Mais aqui à tua direita, ali no Japão, olha ali aquela montanha, aquele morro grande, bonito. Inclusive no sudeste asiático tu vai encontrar a imagem aí dessas praias. Algumas praias são verdadeiramente paradisíacas e não são locais apenas que desenvolveram-se no âmbito tecnológico, científico e industrial, mas também aproveitam esse recurso, que é o recurso natural, para atrair turistas. Então aqui as regiões da Ásia, divisão política da Ásia setentrional. Para a gente resumir a ópera, uma vez que nós já falamos um pouco sobre isso na aula passada, a Ásia setentrional é formada pela Rússia, né? A Rússia, ela se divide em duas, porque uma parte da Rússia está na Europa e uma outra parte da Rússia, como você pode observar na imagem, está na Ásia. A maior parte da Rússia fica na Ásia, só que a maior parte das pessoas, ou seja, dos russos, quase 170 milhões de russos, vive obviamente na porção europeia, que é essa porção mais clara do mapa. Inclusive a capital da Rússia está em Moscou. Aliás, a nossa próxima aula de história vai passar aí dentro desse território, que é a Revolução Russa de 1917. Existem inúmeras características que nós vamos ver aqui. Aqui a primeira parte lá em cima nós já falamos, né? Que na porção europeia, a porção mais importante, a maior parte da população, até por uma questão climática, a porção asiática é muito fria, né? E as principais atividades econômicas também se desenvolvem na porção europeia. A Rússia tem um extenso território, portanto as paisagens lá também são muito diversas. Então olha os exemplos que se dão aí. Montanhas, na verdade cadeias de montanhas, florestas de taiga, grandes planícies. As florestas de taiga são os pinheiros, né? Grandes planícies, áreas obviamente que poderia plantar, mas o clima não deixa. Rios volumosos, lagos e também climas muito variados. Veja, o único país que engloba vários climas, como é o caso do nosso também, o Brasil. Porque tanto Rússia quanto Brasil são países continentais, porque são maiores do que esse número aqui, 7.770.000 quilômetros quadrados. Esse número equivale ao território da Austrália. A Austrália é praticamente a Oceania. Como a Oceania é um continente, todo país que ultrapassa os 7.700.000 quilômetros quadrados em extensão territorial é caracterizado como um país continental. Agora, no que se destaca economicamente a Rússia? Eles são hábeis produtores agrícolas do mundo, principalmente a parte europeia. Está aí o que produzem: trigo, milho, centeio e etc. Na Sibéria é possível observar um desenvolvimento, obviamente, em relação à extração, né, de recursos, tanto recursos vegetais quanto minerais, porque a agricultura e a pecuária naquela região mais ao norte, na Sibéria, é impossível, uma vez que o
clima não permite, o clima frio mesmo, né? Mas muito frio. Quanto às indústrias, na porção ocidental do país, nós vamos destacar as indústrias de eletrodomésticos, máquinas industriais, roupas, alimentos e montadoras de automóveis. Agora, na Sibéria também tem indústria, né? Ali próximo aos montes Urais, que separam inclusive a Europa da Ásia. Indústrias de base, como siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas. Agora, nós observamos aqui a imagem da Ásia Central. São aqueles países que terminam em "istão". E aí você vê muito bem Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão. A maioria desses países tem religião ou são de religião islâmica, né? Ou seja, aquela religião lá do profeta Maomé, que o livro sagrado é o Corão. E esses países ali, quase todos eles são ex-repúblicas que estavam ligadas à União Soviética. Lembrando que em 1989 inicia o fim da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim. E em 1991 a União Europeia ela se dissolve. E quando se dissolve, esses países eles ficam livres e proclamam uma república ou repúblicas dentro de seus territórios. Agora havia um problema. Qual era o problema? O problema é que para que eles pudessem se integrar, obviamente, ao comércio global, ao comércio internacional, eles tiveram que fazer vários acordos e tiveram, obviamente, que adotar algumas práticas. Então, essa primeira característica eu já falei, né? Veja, eles fizeram acordos com o país para participar do comércio internacional. Agora, na agricultura, o que é que se desenvolve na Ásia Central? A agricultura é uma atividade econômica muito importante. Porém, as condições climáticas, que são condições climáticas muito difíceis, ora, na Ásia Setentrional, no norte é muito frio, na Ásia Central é muito quente. É desértico, pelo menos durante o dia. À noite esfria muito as regiões desérticas. E a prática, basicamente, da agricultura, ela ocorre, mas ocorre em uma área mais restrita. E ainda ocorre mediante o uso de sistemas de irrigação. Eles exploram petróleo, e é o principal recurso que é extraído da Ásia Central e, na verdade, é realizado por grandes empresas multinacionais. Nos últimos anos, a China voltou muito sua atenção para essa região. A China, obviamente, que tem esse desenrolar, né, esse ensejo à indústria, ao desenvolvimento e à riqueza. O Extremo Oriente é aquele que nós vamos mais, é o pedaço que nós demoramos mais, porque aqui engloba-se países muito importantes. China, a Mongólia, que há quem fale que a Mongólia está ligada ali à Rússia, na Ásia Setentrional, mas dentro da regionalização ela fica aqui no Extremo Oriente. Tem a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, também o Japão, Taiwan, que é um tigre asiático. A China não tem que explicar, é o país, na verdade, que se destaca em relação ao seu desenvolvimento econômico. Aqui estão os tigres asiáticos: Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, chamados de tigres asiáticos porque tiveram um desenvolvimento industrial, econômico e tecnológico muito grande. E tudo isso se deu porque eles acabaram recebendo recursos de outros países, como Estados Unidos, como países membros da União Europeia e do próprio Japão. Agora, esse crescimento vai ser decorrente da forte presença do Estado. O Estado vai adotar um modelo econômico baseado em grandes investimentos externos, ou seja, eles aceitam dinheiro vindo de outros países e eles gastam o dinheiro muito bem em áreas que são importantes: tecnologia, pesquisa, educação, saúde e, sobretudo, o desenvolvimento do seu parque industrial. Contudo, começou ali dentro desse território uma larga produção, uma produção em larga escala, e essa produção, como nós falamos na resposta, não era uma produção para evitar importar produtos de outros países, mas os tigres asiáticos produzem para vender para outros países. Era uma produção para a exportação. E eles ganhavam muito dinheiro, porque a mão de obra lá, como é menos especializada, é mais barata. As Coreias. Nós sabemos que a Coreia do Norte optou pelo socialismo e hoje é um dos países mais fechados, se nós falarmos politicamente, do mundo. São poucos os turistas que entram e também é muito pouco o intercâmbio cultural e de informações que nós podemos encontrar ali dentro. O exterior
né, nós aqui de fora quase não temos informações em relação à Coreia do Norte, né, controlada com mão de ferro. Se não me engano, é o Xi Jinping, é um homem, bom, até anunciaram que ele havia falecido aí nas últimas semanas, mas nos parece que também era fake news. Ele está muito vivo. Agora, a Coreia do Sul, ela acabou investindo muito dinheiro em setores estratégicos, não é à toa que é um dos tigres asiáticos: educação, tecnologia, indústria, pesquisa, saúde, exportação, e foi começando a montar grandes conglomerados de empresas. Essas empresas, juntamente com o governo, vão alavancar o crescimento sul-coreano. Esse país vai se tornar muito grande e também vai se tornar um grande exportador de brinquedos, computadores, produtos tecnológicos, carros e etc. Hyundai, né, a Samsung, né, são marcas coreanas. Mas em 1997 acaba passando por uma crise. Só que é uma galera tão inteligente que acabam criando uma nomenclatura que fez a Coreia do Sul manter esse crescimento, que é a indústria criativa. Essa galera começou a investir na sua cultura e eles começaram a ganhar dinheiro com música, o K-pop, né, novelas, filmes, o K-drama e moda, K-fashion. Ora, eu não estou conseguindo manter o desenvolvimento industrial, então vou investir em outros setores. Então, deu certo. O Japão tem um território muito pequeno, muito irregular. Ele fica em uma área onde há muitos movimentos das placas tectônicas, ou seja, vez ou outra tu escuta uma notícia que uma cidade no Japão foi destruída, e justamente por essas irregularidades e também pelo Japão ser um conjunto de pequenas ilhas, ou seja, um arquipélago, existe uma enorme dificuldade para o desenvolvimento da agricultura no Japão, mas desenvolve-se, né, ali nas encostas das montanhas. Ele é um país que tem poucas reservas naturais, energéticas, então ele compra de outros países aquilo que ele necessita. Apesar das limitações físicas e da desestabilização financeira provocada pela Segunda Guerra Mundial, os indicadores econômicos e sociais dos japoneses são de fazer inveja a nós, obviamente, que deveríamos ser muito mais estáveis. Agora, a China. Até o final da década de 1970, a China era um gigante muito populoso, mas que não tinha um crescimento pujante, crescente, perceptível, notório. A partir de 2010, depois daquele processo que eu já expliquei, em 1949, com o advento do socialismo, mas sobretudo o maoísmo, Mao Tse Tung, uma reorganização da economia e a colocação do poder na mão do Estado, infelizmente chamando o povo ao fechamento interno, ou seja, não saem informações, nem todo mundo tem acesso a essas mesmas informações. Contudo, o desenvolvimento chinês no âmbito econômico e industrial foi perceptível, não é? Quando o Mao Tse Tung sai com a sua morte, em 1976, ele fica de 49 a 76, quem assume é o Deng Xiaoping, que assume o poder e dá início a reformas políticas e econômicas. Ou seja, não foi só o Mao Tse Tung, o Deng Xiaoping também deu continuidade a esse desenvolvimento que vem lá da Revolução Cultural, lá da Revolução de 1949. A partir de 1979, nós temos um mapa da China que mostra que a maior parte da população está no litoral chinês, que uma pequena parcela fica mais no interior da China, até porque o interior da China fica próximo à Ásia Central, muito próximo, por exemplo, a desertos. A partir de 1979, a China vai iniciar sua inserção no cenário político comercial internacional, ou seja, ele vai começar a travar alguns acordos com outros países, inclusive países de cunho capitalista. Então, inicia uma abertura econômica. Por exemplo, o governo chinês vai autorizar empresas privadas a funcionar e vai conceder autonomia às províncias litorâneas para que elas pudessem continuar esse desenvolvimento. Essas medidas econômicas foram implantadas pelo governo chinês, atrelado à oferta de mão de obra abundante e barata, o mercado consumidor gigantesco, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, favoreceram a atração de investimentos. A economia chinesa hoje, né, ela cresce e está se tornando a maior entre todos os países há mais de uma década, ou seja, ninguém cresce mais do que a China por ano. Ninguém tem um crescimento do PIB tão voluptuoso quanto a China. Contudo, a China não apresenta bons indicadores sociais, seja pela democracia fraca, seja pelo socialismo, que implementa o poder na mão de uma única pessoa e de um único partido, seja pela pobreza que ainda impera naquela região, uma vez que a concentração de renda é muito grande, ou pelo crescimento econômico que acaba não gerando os frutos que deveriam gerar para toda a população inclusive muito grande. A China apresenta indicadores sociais muito baixos, e essa ideia, né, de melhorias socioeconômicas não são tão verificadas no país, apesar de acontecer. Não é à toa
Depois que a educação foi se tornando mais importante na China, foi cada vez mais, de maneira lenta, ficando caracterizado um número menor de nascimentos. A Ásia Meridional engloba basicamente a Índia, o Paquistão, Nepal, Butão, que é conhecido como um dos países mais felizes do mundo, mas que nós vamos dar destaque em específico para a Índia. Do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial, a Índia era praticamente, ela pertencia ao Império Britânico, ao Império Colonial Britânico das Índias. Agora, com a descolonização, teve início um processo de partido e fragmentação política da Ásia Meridional. Em 1947, a Índia e o Paquistão se tornaram independentes. Em 1948, o Sri Lanka, inclusive com personagens históricos muito grandes. Desde a independência, Índia e Paquistão, eles estão brigando. A Índia tem a religião hindu. O Paquistão, de maioria muçulmana, eles vivem em estado de conflito, ou de confronto. E a China ainda adentra ali nesse conflito e ainda piora ainda mais a situação. A Índia é a sexta maior economia do mundo, segundo o Banco Mundial. E é um país caracterizado por uma diversidade étnica, religiosa e cultural muito grande. Boa parte dos indianos seguem o hinduísmo, mas 12% são muçulmanos e o restante da população segue outras religiões. Então, estamos falando de religião, coisa que não falamos em outros povos ou outras regiões, basicamente porque a religião ela denota características muito importantes, como por exemplo as castas, que são divisões sociais, que isso inclusive cria um preceito de preconceito. Aliás, preconceito que está mais vivo do que nunca. Basta ver lá os noticiários, sobretudo noticiário internacional, eu sei que vocês assistem, o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada. Obviamente, como essa questão da cor da pele nos Estados Unidos ainda é algo muito forte, infelizmente, a morte que houve, sobretudo os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos mediante a morte de um negro pela polícia. A agricultura é destaque na Índia. A produção indiana é voltada para o mercado externo, como acontece aqui no nosso país. Geralmente as propriedades são grandes e são monocultoras. E elas são muito baseadas naquele modelo colonizador, E tudo isso gera, senhores, outros problemas, como por exemplo a pobreza. Boa parte das pessoas da Índia são subnutridas, ou seja, passam fome. Meados da década de 1990, em relação aos incentivos fiscais, a mão de obra numerosa, qualificada e fluente em inglês, a Índia começou a apresentar um grande crescimento econômico, passando a ocupar um papel de destaque no cenário mundial. E o maior desenvolvimento se deu em algumas áreas: informática, energia nuclear, satélites artificiais, indústria farmacêutica e etc. O Sudeste Asiático ele vai ser marcado pelos tigres asiáticos e pelos novos tigres asiáticos também, E esse Sudeste Asiático ele vai chamar muita atenção, sobretudo porque ele vai trazer essas características que estão ligadas aos tigres asiáticos: maciços investimentos externos, mão de obra barata, forte presença do Estado, facilidades fiscais para a exportação e a proteção da indústria nacional com elevados impostos sobre produtos importados. Diferente dos tigres asiáticos, o crescimento econômico não foi acompanhado de melhorias nas condições de vida da população em geral. Estou falando dos novos tigres asiáticos, Se nos tigres asiáticos o crescimento econômico foi balizado pelo melhoramento da vida das pessoas, nos novos tigres asiáticos o crescimento foi apenas, tão somente econômico. E isso foi gerando umas taxas muito ruins, elevadas de analfabetismo, mortalidade infantil e pessoas vivendo em moradias precárias. Aqui algumas fotos. Vou voltar aqui do Oriente Médio, sobretudo aqui em específico dos tigres asiáticos. O Oriente Médio, nós temos um mapa, ele é marcado pela produção de petróleo. Produz-se muito petróleo. É a região do mundo que mais se produz petróleo. Usa-se a terra de maneira muito variada, mas a maior parte do território não é aproveitado para a agricultura ou pecuária, justamente porque é muito seco. Inclusive, tem dois ouros ali no Oriente Médio: o ouro preto, que é o petróleo, e o ouro transparente, como a gente diz, translúcido, que é a água. Há sempre uma luta muito grande por água naquela região. E aqui nós entramos na parte mais importante, que basicamente
que basicamente é a aula que nós vamos começar hoje e continuar na outra semana, os conflitos que aconteceram e que acontecem até hoje no Oriente Médio. Tá aí os países que formam o Oriente Médio: Arábia Saudita e suas respectivas bandeiras, Bahrein, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Israel, Irã, Iraque, Jordânia, etc. Observe aí o destaque do G8 do Grande Oriente Médio, os países mais importantes ali do Oriente Médio. Observe que eles estão entrando um pouco também no continente africano, porque alguns países do continente africano, eles vão ter características muito próximas aos países do continente, aliás, do Oriente Médio, não é? A definição tradicional, essa é a definição tradicional de Oriente Médio, são esses países aí que estão em verde mais escuro. Uma imagem mais próxima: o Afeganistão, o Irã, o Iraque. Aqui é a Mesopotâmia, sabe, lá das aulas do sexto ano, o rio Tigres e o rio Eufrates ali, para quem consegue ver. Olha como o Egito fica pertinho, o Sudão também. Esse pedacinho aqui que você está vendo ali, Líbano, Síria e Israel, é aí que nós vamos chegar, porque é aí que os conflitos principais vão acontecer. Não que não houvessem outros conflitos, como por exemplo no Afeganistão, os americanos mandaram suas tropas ali para aquela região, já no século XXI. A localização do Oriente Médio. Nossa aula está acabando. No sudoeste da Ásia, é um ponto de contato ou prolongamento desse continente com a África, né, e até mesmo com a Europa. E o povo daquela região é submetido durante muito tempo foi submetido à dominação estrangeira, né? Países que acabaram dominando aquela região, com exceção do Egito e do Irã, que era a antiga Pérsia. Aliás, a Pérsia, que era o único povo que adotava, né, a assimilação de outros conhecimentos. Tem uma enorme diversidade étnica, cultural e política. A maioria do povo fala árabe, a maioria do povo vive a religião islâmica, mas é claro que existem algumas diferenças, como por exemplo Israel, não é, que na verdade vive o cristianismo ou judaísmo, não é? Existem inclusive dialetos que são formados a partir de outras línguas derivados do árabe, que também residem ali. Religião islâmica é a mais importante. A exceção entre os países é Israel, que vive o judaísmo. O livro sagrado é o Corão, né? O seu principal líder é o profeta Maomé, um homem que chamava Mohammed, né? Esse livro serve como um guia de conduta moral e de leis para a população, né? Os islâmicos, né, eles vivem e eles baseiam-se na ideia de que a solidariedade, que você deve dividir as coisas, aquilo que você tem, com as pessoas que não têm. Segundo o Corão, o fiel deve fazer 5 orações diárias voltadas para Meca, praticar jejum e abstinência sexual no mês sagrado do Ramadã, em setembro, ir a Meca pelo menos uma vez na vida, se você tiver condição financeira, dar esmolas proporcionais à sua renda, é uma espécie de dízimo, testemunhar que Alá é o único Deus e que Maomé e os profetas são seus mensageiros. Ainda tem muita gente vivendo e passando naquela região que passa escoltado pela polícia, como vocês podem ver nos vídeos que lá estão, e gritam por Alá. E eles praticam jihad, que é a guerra santa. Eles se dividiram em xiitas e sunitas. Essa imagem mostra como eles oram, ali, ó, ajoelhados. Xiitas, eles acreditam que a sucessão do profeta deve se dar pela herança familiar. Era um primo do profeta Maomé que deveria assumir ali o poder. Já os sunitas, que 85% da comunidade islâmica, que são a enorme maioria, eles acreditam que a autoridade espiritual pertence à comunidade como um todo. E basicamente o cara tem que ser honrado, honesto, digno, né? E eles seguem a Sunna, que é um outro conjunto de escritos. Eu não vou falar do petróleo, que eu já falei. A questão da água, ela é muito importante. Era aqui que eu queria chegar, mas vai ficar para a próxima aula, que é a questão palestina. Só posso agradecer aos senhores. Tem algumas páginas aqui de atividade de casa. Isso aqui tudo era a nossa aula. Fica para a próxima semana. Essa é uma aula muito boa mesmo, né? Esses conflitos, eles perduram, continuam até hoje, né? Até hoje, e aí nós vamos olhar com cuidado, que aí esse aqui seria o capítulo 5. Nós acabamos o capítulo 4, né? A formação de grupos como o Hezbollah, os presidentes americanos que tentaram fazer acordos de paz, muita guerra, muito conflito, tudo na semana que vem. Então aguardem, né? Espero que vocês fiquem ansiosos como eu fiquei e não consegui, mas eu acho que consegui explicar direitinho o capítulo 4. As páginas são a 389, 90 e 91, que eu não havia passado ainda. Façam,
Fiquem em casa, sejam inteligentes, leiam, estudem, acompanhem o noticiário. Esse movimento em relação à morte desse negro lá nos Estados Unidos é algo que vai movimentar e provavelmente adentre como mais um episódio triste na história norte-americana e que possa repercutir internacionalmente. Ontem os americanos disseram que Hong Kong não pertence mais à China, não reconhece mais a China como dominadora de Hong Kong que é um tigre asiático, e observemos também os movimentos que ocorrem no nosso país, sobretudo em relação à pandemia. Esse é o papel do 9º ano, né? Evitar obviamente que erros que no passado ocorreram se repitam agora.